Então, eu vou falar rapidamente um pouco sobre os dois textos, né, que foram enviados para a leitura, né, o texto sobre a percepção pública da ciência, reflexões sobre os estudos recentes no Brasil, de Carlos Vogt, e, e também o texto Percepção Pública da Ciência e Tecnologia 2015, Ciência e Tecnologia no Olhar dos Brasileiros, que é uma das últimas pesquisas, é a última pesquisa feita aqui no Brasil relacionado à percepção de ciência e tecnologia pela sociedade, né? Então, o primeiro texto do Carlos Vogt, ele fala principalmente sobre a importância desses indicadores, né? Mas antes dele falar, apresentar esses indicadores, ele faz um recorte histórico, né? Ele apresenta um contexto histórico de como se deu esses indicadores, como eles foram aplicados, como eles surgiu a necessidade deles, né? No mundo, na Iberoamérica e no Brasil, especificamente em São Paulo, onde foram mais desenvolvidas essas pesquisas, né? Onde foram aplicados mais essas pesquisas e elencados os indicadores. E também nessa pesquisa ele fala bastante sobre a espiral da cultura científica que a gente trabalhou até no texto anterior, que tem um vídeo que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Cada uno de estos cuadrantes significa un momento del proceso de desarrollo del conocimiento científico que parte del primer cuadrante de la producción y la difusión de la ciencia, en que los actores principales son los cientistas y los destinatarios del conocimiento científico son también pares, son también cientistas. Bueno, este es el momento de la producción y de la difusión de la ciencia. El segundo cuadrante, y entonces en este segundo cuadrante se caracteriza un otro momento del proceso, que es el momento de la enseñanza de la ciencia y de la formación probable de cientistas. Después, un momento del proceso en que los actores son cientistas y profesores y que destinan la información a todos los estudiantes de un modo general. Es una relación un poquito diversa de la relación que está en el primer cuadrante. El segundo momento es también un momento claro codificado, pero ya de un código más abierto. De un código más abierto, ¿por qué? Es una relación en que el lenguaje tiene una característica didáctica que es necesaria para que se cumpla el objetivo de la enseñanza, de la relación entre profesores y estudiantes. Y si seguimos con el movimiento de la espiral en la dirección del tercer cuadrante, vamos a encontrar ahí la relación que puede ser expresada no más como la enseñanza de ciencias, pero la enseñanza para la ciencia. Es el momento en que vamos a tener como objetivo la búsqueda de la motivación de los jóvenes o del público para las cosas de la ciencia. No se quiere enseñar la ciencia, pero lo que se quiere hacer es motivar, es despertar lo que llamo yo el amor de la ciencia, entonces para formar no nuevos cientistas, pero para formar no profesionales de la ciencia, pero para formar amadores de la ciencia en el duplo sentido de la expresión, es decir, de aquellos que no son profesionales y de aquellos que aman la ciencia.
Y el cuarto cuadrante, como se ve, con la vuelta completa que da la espiral, es el momento menos codificado en el sentido restricto de la codificación, o si quieren, es un momento ya no criptografado como es el primer momento. Es de un código más abierto todavía, y esta apertura es una apertura que nos lleva entonces no a la producción de la ciencia, no a la enseñanza de la ciencia, no propiamente a la motivación de la ciencia, pero a la divulgación amplia de la ciencia en la sociedad. Es una relación entre el cientista, el periodista que hace una mediação e a sociedade em geral. Então, vocês puderam ver um pouquinho da explicação dele, né, com relação aos 4 quadrantes da a espiral da cultura científica, que trata a quem é destinado, né, como ocorre essa divulgação científica, como se dá essa cultura científica. Mas esse vídeo tem no YouTube e o link está no final do vídeo, tá? Então, alguns dados que eu achei interessante no texto foi com relação à diferença dos resultados desses indicadores com relação ao acesso da população à ciência, né, tudo relacionado à ciência comparado às outras pesquisas fora do Brasil, né? Então, o acesso a essa informação, à ciência é diferente. Então, é como o autor coloca, que ele percebeu que a partir dessas pesquisas, outros grupos devem ser investigados, né? Como os jovens, que, vamos dizer assim, é um grupo que teria mais acesso à ciência, seja pela escola ou pela tecnologia, utilizando as mídias, as redes sociais, que hoje em dia são mais utilizados, vamos dizer assim, pela população. Também ele dá bastante ênfase ao papel da mídia, né, nessa divulgação da ciência, propiciando também, porque ela assume um papel importante no acesso à divulgação, no acesso da ciência, né, por meio da divulgação científica. E ele também coloca o baixo conhecimento que a população ainda tem da ciência e tecnologia, né, e também o baixo consumo, no caso de frequentar museus, frequentar centros de ciência, né, e é importante esses indicadores até para pensar num rumo diferente, em como se trabalhar essa cultura, essa divulgação científica, talvez pensar outros meios, né, para que seja acessível a todos os brasileiros, ou que os brasileiros, a população em geral, tenha mais interesse em buscar e ver a ciência como uma produção coletiva, né, não só uma questão de grupos específicos do cientista, né, mas pensando que a ciência é uma produção coletiva, parte da necessidade do homem para o homem, né, então, pensando como o autor mesmo ele colocou aqui, a gente tem que compreender a cultura científica a partir de cultura da ciência, para a ciência e pela ciência, então, pensando que ela é produzida pelo homem, para o homem, né, para a sociedade. O segundo texto, ele traz uma pesquisa bem recente aqui no Brasil, que foi feita em 2015, e ele apresenta por meio de enquetes, né, alguns resultados que eles obtiveram, né, que eles perceberam e foram montando os indicadores. Então, eles trouxeram, principalmente os itens que eles mais investigaram nessa pesquisa, né, foi sobre o interesse do brasileiro sobre a tecnologia e a ciência, o acesso ao tema, né, se as pessoas têm acesso, que tipo de acesso tem, com relação à visita em espaços que tratam da ciência, a compreensão do que é tecnologia, e outros itens. E aqui daqui a pouquinho, vocês vão ver também alguns resultados em forma de vídeo, que foi feito um videozinho para a divulgação desses indicadores, né, e eu percebi assim, olhando, pensando nos dois textos, que os indicadores, eles são importantes porque
por meio deles é possível pensar novas formas de atrair a população, de conscientizar a população para a ciência, para a importância da ciência, a importância do desenvolvimento da ciência, até pensando nessa produção do vídeo, né? O vídeo, ele é o resultado da ciência, né? A tecnologia, ela é resultado da ciência, do trabalho humano, do trabalho do homem para melhorar a qualidade, a comunicação. Então, tudo que nos cerca é ciência. Então, conscientizar a população para que eles tenham busquem ter mais acesso, ou que de alguma forma seja oferecido maior acesso à população independente de classe social, né? Porque o que mostra também é que o acesso ao conhecimento científico, até às tecnologias, ela também varia muito de acordo com a classe social. Então, esses indicadores, eles são importantes para pensar, talvez, em novos meios de divulgação científica. Então, agora vocês vão ver um videozinho, que é de 3 minutos também, que trazem esses indicadores dessa pesquisa de 2005. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação realizaram a 4ª edição da pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil. Esse estudo dedica-se a descobrir o quanto a população brasileira conhece sobre a área. Foram ouvidos 1.962 jovens e adultos acima dos 16 anos em todas as regiões do país. Descobrir a percepção dos brasileiros sobre ciência e tecnologia é importante no âmbito acadêmico e político. É possível formular políticas públicas, compreender a aceitação de inovações tecnológicas, aperfeiçoar formas de popularizar e ensinar as ciências, além de entender os motivos que levam os jovens a escolher ou não carreiras científicas. A pesquisa de 2015, realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, comprovou que a atitude dos brasileiros sobre ciência e tecnologia é positiva e otimista. A sociedade vê a ciência como geradora de resultados aplicáveis às suas vidas e capaz de solucionar problemas, como, por exemplo, na área de saúde e de mudanças climáticas. Mais de 60% dos brasileiros têm interesse específico por ciência e tecnologia, sendo que para o meio ambiente e para a medicina, esse percentual ultrapassa 70%. Essa visão positiva estende-se ao cientista, que é visto como um agente de transformação social que contribui para o crescimento do país e bem-estar da sociedade. Apesar da visão otimista, a postura dos brasileiros é crítica no que diz respeito aos aspectos éticos e políticos e ao controle social da ciência e tecnologia. Os brasileiros acreditam que a pesquisa científica é essencial para a indústria. A experimentação animal deve ser permitida dependendo do caso. A ciência e tecnologia ajudam na diminuição das desigualdades. Ao mesmo tempo, consideram necessários o controle social sobre a ciência e a comunicação dos riscos. Estão divididos quanto à liberdade de pesquisa e à responsabilidade social dos cientistas. A ciência e tecnologia não é capaz de resolver por si só todos os problemas. Embora a atitude seja positiva e o interesse seja alto, o acesso à informação é limitado e a desinformação é grande. A maioria diz que nunca ou quase nunca se informa sobre ciência e tecnologia. A TV ainda é o principal canal e o crescimento do uso da internet é significativo. Entretanto, a cada 100 pessoas, somente 6 lembram o nome de algum cientista brasileiro e apenas 12% de alguma instituição que faça pesquisa no país. Por sua vez, a visitação a espaços de difusão científico-cultural e a participação em atividades de divulgação da ciência e tecnologia vem aumentando na última década. E questionado sobre a não visitação a museus, 48% demonstraram muito mais a falta de acesso, enquanto apenas 14% representam a falta de interesse. A pesquisa constatou que os brasileiros consideram importante investir em ciência e tecnologia. Além disso, são capazes de entender o conhecimento científico e devem ser ouvidos nas grandes decisões sobre ciência e tecnologia, e indicam suas prioridades. Assim, temos uma população que respeita, valoriza e tem interesse na ciência e tecnologia. Cabe ao governo, à comunidade científica, às instituições de pesquisa e ensino e à mídia realizar um esforço conjunto para que a sociedade realmente reconheça e se aproprie da ciência e tecnologia como um recurso estratégico para o desenvolvimento sustentável do país. Saiba mais em www.cgee.org.br.